Eu sou o Igor Silva, analista, trader e educador aqui na Admirals, com mais de 12 anos de experiência de mercado, Forex, CFD e especialista em análise técnica. E hoje nós vamos falar sobre a influência emocional no trading. Gente, esse é um tema muito importante, tá? Quando nós falamos de trading, geralmente a gente foca muito na técnica, a gente foca muito na gestão e esquece do emocional, que é o grande responsável pelo sucesso no trading. Lembrando, você que ainda não nos segue no YouTube, se inscreve no nosso canal Admirals Português e ativa o sininho para todas as notificações, beleza? Vamos lá. A influência emocional no trading e seus impactos. As emoções desempenham um papel fundamental nas decisões de negociação. Elas estão presentes em todas as etapas do processo. Essas emoções podem surgir em momentos de ganhos expressivos, perdas ou simplesmente diante de emoções no mercado. A confiança, gente, ela é muito importante no trading, porque o trading se trata de performance. Então, as emoções, geralmente, elas dão, né, para o trader a possibilidade dele ter problemas com a disciplina, caso as emoções não sejam bem trabalhadas e equilibradas, né? Então, as emoções elas podem exercer um impacto positivo quanto negativo nas tomadas de decisão, tá? A confiança e a intuição podem tornar a tomada de decisão assertiva e bem-sucedida, ao mesmo tempo que o medo, a ganância e a impaciência podem levar a erros e decisões irracionais que resultam em perdas financeiras. Então, vou voltar a câmera aqui para mim, para a gente bater um papo. Quando a gente fala de influência do emocional no trading, a gente está falando de um componente que é responsável por 90%, acredito eu, do sucesso no trading. Quando as emoções exercem um impacto negativo, geralmente, como mencionei, isso culmina na indisciplina. E, naturalmente, a indisciplina gera também uma má gestão, né, dos recursos, e isso se torna uma bola de neve impactando diretamente. Então, qual seja, né, o seu objetivo no trading, ele vai ser conquistado através do controle das emoções. Aqui nessa apresentação, nessa aula completa, a gente vai trazer todos os aspectos nos mínimos detalhes daquilo que impacta o trading em relação ao emocional e como você pode resolver, tá? O objetivo é resolver essa questão para que você possa, assim, desempenhar a sua profissão, né, da melhor forma possível. Então, vamos lá. Impacto negativo das emoções. Estudos, gente, demonstram, isso é muito, muito importante. Estudos demonstram que a maioria dos traders inexperientes perde dinheiro devido a decisões motivadas em emoções, ao invés de seguir uma estratégia disciplinada, tá bom? A ganância, ela pode levar a assumir riscos excessivos buscando obter lucros rápidos. A impaciência pode resultar em impactos precipitados sem uma análise adequada, levando a resultados negativos. E o medo pode paralisar o trader, impedindo de aproveitar oportunidades lucrativas. Então, nós conseguimos aí identificar e, de pronto, observar três aspectos importantes, que é a ganância, a impaciência e o medo. A ganância faz com que a gente assuma riscos excessivos, tá? Buscando obter lucro rápido. O trading é uma maratona.
O trading não é uma corrida de 100 metros. A impaciência, ela traz, né, impactos sérios, porque gera precipitação, né? Quantas vezes ali temos determinadas regiões ali que sabemos que pode acontecer boas operações nelas, mas a impaciência faz com que a gente entre antes numa operação e isso bagunce o nosso planejamento, gerando perdas desnecessárias e facilmente evitáveis. Assim como o medo também paralisa o trader, né? O medo faz com que você não assuma uma posição planejada, né? Então, nós temos vários aspectos que, dependendo do dia e do humor do trader, diferentes características podem tomar conta da negociação, características da personalidade, como eu estou falando aqui da impaciência, do medo, etc. Então, a importância das emoções no trading. Gente, embora o trading seja frequentemente associado à análise técnica, gráficos e indicadores, a gente não pode ignorar o impacto das emoções nesse processo. As decisões são tomadas por seres humanos, e os seres humanos são seres emocionais, né? A gente tem que muitas vezes pega leve com a gente, entendendo que somos humanos e somos naturalmente emocionais. O trading exige frieza, exige racionalidade, mas nós somos seres humanos, né? E faz parte da nossa profissão lidar bem com as emoções. Então, vamos lá, o poder das emoções no trading. As emoções, ela desperta ganância, esperança, impaciência, medo, euforia, né? Essas emoções podem surgir em diferentes momentos, como durante a abertura de uma posição, a gestão de riscos ou a saída de uma operação. Essas emoções podem ser desencadeadas por uma variedade de fatores, incluindo flutuações de mercado, notícias, experiências passadas ou até mesmo influências externas. Olha quantos aspectos, né? Quantos aspectos impactam a nossa gestão emocional. Nós temos três pilares que praticamente dominam o aspecto emocional no trading, que é a ganância, o medo e a esperança. A ganância pode levar um trader a buscar lucros, como falamos, cada vez maiores, assumir riscos excessivos e negligenciar a gestão de risco adequada. O medo paralisa o trader, impedindo de entrar em operações promissoras ou levando a fechar uma posição prematuramente por medo de perdas futuras. E a esperança pode fazer com que um trader mantenha uma posição perdedora por muito tempo, na expectativa de que o mercado se reverta ao seu favor. A impaciência é outro aspecto que pode levar a decisões precipitadas, como falamos, né, entrar em uma operação sem uma análise completa e adequada. E a euforia pode cegar um trader para os riscos envolvidos, fazendo com que ele se torne otimista e negligente, né, dos sinais de uma possível reversão. Um exemplo da tendência e simplesmente ficar em uma operação que não faz sentido mantê-la, né? Todos os traders têm emoções. Isso é muito importante, né? A essência humana no mundo do trading. Não importa quão experiente ou disciplinado um trader seja, ele ainda estará sujeito a sentir emoções durante as operações. As emoções fazem parte da nossa natureza humana e desempenham um papel significativo em nossa vida. Então, não importa quão experiente, né, você seja, você sempre tem que manter a vigilância. E não é fácil, né? Pode passar, eu tenho 12 anos como trader, e é uma vigília diária para se manter realmente em performance.
tá? Então, não importa quanto tempo você tem como trader, é diário, é uma renovação de um compromisso com a disciplina diária, né? Por isso falo muito sobre a importância da meditação. A meditação mudou a minha vida, porque ela faz com que eu exercite essa disciplina, o foco no presente, não ficar pensando na operação que aconteceu ou no resultado futuro de uma operação, você tem que se centrar no presente, tá? E isso é uma renovação diária. Disciplina, ela é um compromisso renovado todos os dias. Não importa se você tem 1 ano, 3, 5, 10 ou 12, até o fim da sua vida, você vai ter que renovar todos os dias e estabelecer determinados processos para que a disciplina seja efetiva no seu cotidiano, na sua profissão. A essência humana no mundo do trading, mercado financeiro, é um ambiente dinâmico e incerto, sujeito a flutuações e mudanças constantes, provoca emoções como ansiedade, medo, felicidade e esperança em nós traders. Sentir emoções durante as operações, tá? Durante as negociações é completamente normal. O objetivo é aprender a reconhecê-las, entender como elas podem influenciar as decisões e desenvolver estratégias para gerenciá-las de forma adequada. Ou seja, é completamente normal. Todos nós vamos vivenciar, né, esse aspecto no nosso cotidiano e está tudo bem. Ou seja, primeiro é reconhecer, a gente tem que aprender a reconhecer. Não existe isso de que, com X anos ou com tantas 1000 horas de tela, eu serei frio feito um iceberg. Não, porque nós somos seres humanos, temos apenas que aprender a reconhecer e lidar com elas da forma devida, ok? Agora, vamos lá. O que tem de diferencial, né, nos traders bem-sucedidos, tá? Emocionalmente falando, eles controlam e gerenciam suas emoções durante as operações. Aquilo que falei é um processo contínuo, tá? Desenvolve, então, habilidades de autoconsciência emocional, ou seja, se analisar, ver como, né? Como você está se sentindo, o que de fato influencia o seu emocional negativamente ou positivamente, está o tempo todo se autoanalisando, tá bom? Identificam quando estão sendo influenciados por emoções, isso que falei, isso é muito importante, a gente tem que saber quando nós não estamos sendo racionais, seguindo o plano de trading, e aí a gente precisa respirar e simplesmente se conectar novamente com o que foi planejado. Os traders bem-sucedidos também tomam medidas para lidar com as emoções. Como eu falei da meditação, de parar, fazer uma respiração, de tentar voltar a sua atenção para o presente, não para uma operação que aconteceu e deu errado, ou para uma operação, o resultado da operação, né? O resultado futuro da operação que você está entrando agora, tá? E voltam às operações com uma mentalidade mais equilibrada, ou seja, sempre a gente tem que estar ajustando as nossas emoções, a gente sempre tem que estar equilibrando as nossas emoções e para isso é necessário autoconsciência, percepção do que estamos sentindo. Equilibrando emoção e razão, os traders bem-sucedidos aceitam e compreendem que as emoções fazem parte do trading, né? Os traders bem-sucedidos trabalham para desenvolver um equilíbrio saudável entre a razão e a emoção. Estão bem preparados para tomar decisões decisivas e estratégicas. Aumentam, assim, suas chances de alcançar resultados consistentes a longo prazo. Quando você coloca o foco no longo prazo, ou seja, eu vou construir, independente se você é um day trader ou se você faz swing ou position, é importante você compreender que
independente da modalidade, é uma construção de longo prazo. A cada operação, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, quando a gente tem uma consciência, né, de construção, é mais fácil a gente lidar com um dia ruim, ou uma operação ruim, ou uma falha, ou uma indisciplina, que sim, acontece, como falei, não só com traders novatos, mas com traders experientes, e é uma renovação diária. A disciplina, ela é constante, é um exercício constante, tá bom? Diga sim às ações e não às comissões. Opere ou invista em ações CFD sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Investe MT5. Quer mais detalhes sobre isso? Entre em contato com o nosso executivo de contas, o fantástico Érico Oliveira, beleza? Os efeitos do medo no trading. Gente, vamos lá, desvendando as emoções do medo no trading. As emoções associadas ao medo: ansiedade e incerteza. Na ansiedade, ela pode surgir quando os traders estão expostos a flutuações de preço, volatilidade do mercado ou eventos econômicos imprevisíveis. É aquilo que falei, você planejou uma determinada operação, ou projetou uma determinada movimentação para o preço, e ele sai daquele planejado, lógico, a incerteza gera a ansiedade, né? E aí a gente tem que saber lidar com ela e controlá-la. Já a incerteza, ela está naturalmente ligada ao trade, tá? Uma vez que os mercados financeiros são influenciados por uma infinidade de fatores que estão além do controle dos traders. Vou repetir, né? Há uma quantidade de acontecimentos que, de fato, influenciam, né, o mercado, que estão além do controle do trader. Por isso mesmo, nós temos que ter consciência que o que nós podemos executar, que está no nosso controle, é a gestão eficiente, tá bom? Gestão financeira, ter limite financeiro para o dia, para a semana, para o mês, ter um limite de operações também, tá? Conseguir quantizar corretamente o seu stop técnico com o financeiro, certo? A influência da ansiedade no trading. Bem, a ansiedade, ela pode levar os traders a abandonar suas estratégias pré-definidas, tá? Devido ao medo de perdas ou à busca de ganhos rápidos. Pode levar também a uma sensação de urgência, fazendo com que os traders ajam impulsivamente ou tomem decisões precipitadas. Pode prejudicar o julgamento dos traders, levando a interpretações equivocadas dos sinais do mercado e a uma superestimação do risco envolvido nas operações. Pode levar a uma falta de clareza mental, erros de julgamento e tomadas de decisões baseadas em emoções, em vez de análises objetivas. Além de levar os traders a realizar pesquisas mais aprofundadas, a buscar informações adicionais e adotar estratégias defensivas. Então, nós temos claramente influência positiva e influência negativa. Lhe tornar mais cauteloso seria a parte mais positiva, mas, ao mesmo tempo, a cautela pode levar a um cruzamento maior de dados fora do que foi planejado, gerando confusão, gerando uma tomada de decisão errada e a resultados ruins. Então, é necessário saber equilibrar, como eu falei, tá? Quando nós temos a nossa operação definida, tá? A gente tem que continuar até o final, ou até a gente bater o nosso objetivo do dia, né? Ou da semana, se você for um swinger, ou você ter ali o seu objetivo ou ter ali o seu limite de perda, tá? Você tem que seguir o seu planejamento
e o seu limite, né, ali, o seu teto vai ser o objetivo, ou o seu chão vai ser, né, o limite de perda. E ficar migrando de uma estratégia para outra é uma influência da ansiedade, isso pode te levar a uma falta de controle emocional, você entra numa espiral negativa e, consequentemente, perde o controle também da sua gestão. Ou seja, é uma coisa negativa influenciando a outra, é uma causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, né? A influência da incerteza do mercado no trade, tá? Gera indecisão, dificultando a tomada de decisões, o medo nos torna reticentes, tá? Aumento da ansiedade e estresse emocional contínuo, pode levar os traders a subestimar os riscos envolvidos em suas operações, resultando em uma má gestão do risco, leva à inação, resultando em oportunidades perdidas, pode levar alguns traders a tomar decisões impulsivas na esperança de obter resultados rápidos. É muito interessante que você pode observar que há tanto a questão da inação ali, de você ficar com medo de agir, né? De reagir às oportunidades que aparecem, ou ao mesmo tempo a se precipitar, né? Então, é como eu digo, dependendo de como está o humor do trader no dia, né? Como está a sua psique, o autoconhecimento evita, né, esse tipo de influência das emoções no trading. A influência do medo no trading, tomada de decisões precipitadas e irracionais, pode minar a disciplina necessária para seguir um plano de negociação estabelecido, altos níveis de estresse e desgaste emocional. Também pode levar os traders a evitar riscos, mesmo quando há oportunidades potencialmente lucrativas. Decisões prejudiciais impulsionadas pelo medo. O medo faz com que nós traders, a gente evite tomar riscos, né? Mesmo que sejam eles calculados, tá? Mesmo quando as oportunidades de lucro são evidentes. Vende os ativos ou compram os ativos, né, de forma impulsiva, com receio de perder ainda mais dinheiro, entram em negociações com base em emoções, ignorando a análise objetiva, né? Tem dificuldade em assumir uma operação perdedora, né? Adia ou evita o encerramento das posições, isso é um reflexo do medo, né? O medo de aceitar a perda, o medo de perder faz com que as perdas não sejam controladas, levando até a um colapso da conta, né? Ignoram os princípios básicos de gestão de risco, como o uso de ordens de stop loss. A dificuldade, muitas vezes, dos traders de lidar com os stops, de aceitar uma perda de uma operação, muitas vezes leva a conta inteira, né? O que poderia, certamente, ser apenas um stop ali calculado, com uma gestão calculada, ou seja, você está operando ali com 0,5% da conta. O que é 0,5% da conta? Não é nada. Se você fizer a gestão correta, mas se você não tiver, né, não aceitar a perda, não aceitar o 0,5% de perda que você programou, pode se tornar 100% da conta. Então, sempre pensar nisso, olha, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que seguir com disciplina a minha estratégia, porque caso eu não consiga, né, seguir exatamente minha gestão financeira, e porque não quero aceitar o medo de perder, o medo de errar, né? E um stop não é um erro, é porque existem infinitas, né, possibilidades ali que podem influenciar o trading, que estão fora do seu controle. Então, a única coisa que está no seu controle é o quanto você pode perder. Então, você pode estabelecer esse limite, e quando você bate ali no seu
stop, no seu limite financeiro daquela operação, aceitar, porque é apenas um pequeno percentual, algo que foi programado, algo que foi planejado, algo que poderia acontecer, você planejou e aconteceu. Paciência, porque se você não aceitar um 0,5% ou 1%, né? Por isso que muitos traders usam, eu particularmente gosto 0,25% a 0,5%. Pode se tornar 100% da conta se você não aceitar a perda, ok? Identificando e gerenciando as emoções no trading. Vamos a uma outra etapa super importante. Estratégias práticas para identificar emoções no trading. Autoconsciência. Esteja consciente de si mesmo e das emoções que você está vivendo no trading. Preste atenção às sensações físicas, que podem indicar a presença de emoções intensas, como medo ou ansiedade. Diário de trading. Gente, é muito importante diário de trading. Você tem que anotar como você se sentiu antes, durante e após cada operação. Isso é autoconhecimento. Isso ajudará a identificar os padrões emocionais recorrentes e a entender como as emoções afetam as decisões. E feedback de terceiros. Compartilhe suas experiências e discuta as emoções que você está enfrentando com outros traders, com familiares. Ter perspectivas externas pode ajudar a identificar emoções que você pode não estar percebendo por conta própria. Técnicas de mindfulness. Pratique técnicas como a meditação e respiração consciente. É tão simples e tão eficiente. A ciência, né, de uma forma muito eficiente, já compreendeu os benefícios da meditação. Para aumentar a sua consciência do momento presente, a meditação e respiração consciente, ela ajuda você a notar as emoções à medida que surgem, sem julgá-las ou reprimi-las, tá? Análise pós-trading. Reserve um tempo após cada sessão de trading para revisar suas operações e analisar suas emoções. Pergunte-se como você se sentiu em relação a cada trade. Se houve momentos de estresse, ansiedade, excitação ou medo. Analise como essas emoções influenciam suas decisões e resultados. Essa reflexão ajudará a criar consciência sobre suas emoções e a tomar medidas para gerenciá-las de forma mais eficaz. Ou seja, como falei, o objetivo aqui é trazer o problema, a consciência do problema e trazer soluções. Então, uma das soluções é você se tornar consciente do problema e depois você aplicar determinadas técnicas, como eu falei, o mindfulness, né? A meditação, a respiração consciente, que hoje é muito estudada e, de fato, aprovada, né, pelos conselhos médicos mundo afora, como uma alternativa eficiente para você restabelecer o equilíbrio. Tanto é que hoje sabemos que a meditação não tem apenas uma influência psicológica, mas em todo o seu corpo, influência física, né? Do funcionamento do seu corpo, trazendo ali um bem-estar, uma homeostase. Técnicas de autoconsciência emocional. Agora vamos partir para as técnicas. Check-in emocional regular. Avalie o seu estado emocional ao longo do dia, para quem é day trader, ao longo do pregão. Reserve alguns minutos para fechar os olhos, respirar profundamente e observar como você está se sentindo. Identifique quais que emoções predominantes, tá? Principalmente as negativas, como ansiedade, medo, ou até também as positivas, como confiança ou excitação. A conscientização constante das suas emoções o ajudará a reconhecê-las prontamente durante o trading. Perguntas introspectivas, né?
Pergunte-se o que está sentindo e por quê. Você tem que entender os seus sentimentos, entender as suas emoções. Tente identificar as razões por trás de suas emoções. Isso ajudará a entender melhor suas reações emocionais e tomar decisões mais conscientes e objetivas. Então, nós temos aí a técnica do check-in emocional regular e também as perguntas introspectivas para você se entender melhor e assim conseguir saber o momento que você está apto para performar e seguir no pregão e os momentos ao qual você não está apto para assumir a sua função e buscar se regular primeiro para depois enfrentar um dia de trabalho como trader. Estratégias para lidar com as emoções no trading, meditação, que é a minha estratégia favorita, que faço todo dia e é muito impactante na minha vida. A meditação é uma prática poderosa para acalmar a mente, cultivar a consciência do momento presente. Gente, isso para um trader é muito importante, porque a gente fica pensando na operação passada, fica pensando no resultado da operação presente, a gente tem que focar na execução do agora. Reserve alguns minutos todos os dias para meditar antes de começar a operar. Isso ajudará a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma mentalidade calma e focada. A meditação também pode aumentar a autoconsciência emocional, permitindo que você observe suas emoções sem se identificar com elas. Gente, e qual é a grande sacada? É que com a meditação, você começa a observar e acompanhar os seus pensamentos e sentimentos, e com o tempo você não se identifica emocionalmente mais com eles. E você passa apenas a observá-los. Porque o objetivo da meditação é você se tornar um espectador, tá? Um espectador de si mesmo, um espectador dos seus pensamentos, das suas emoções, para que elas se tornem cada vez mais obsoletas na influência, né, do seu comportamento. Então, a meditação faz com que os seus pensamentos e as suas emoções não exerçam uma influência no seu comportamento e na sua tomada de decisão. Você consegue se equilibrar e estabelecer aquela, entre aspas, aquela frieza, né, para executar as suas estratégias e o seu planejamento de forma devida. Exercícios de respiração, tá? Pratique exercícios de respiração consciente para acalmar o sistema nervoso e reduzir o estresse. Durante as operações, se você sentir emoções intensas surgindo, isso é muito importante, vamos prestar atenção a esse ponto. Faça uma pausa e concentre-se em respirar profundamente por alguns momentos antes de tomar qualquer decisão. Esteja totalmente presente no momento enquanto realiza as operações. Observe, né, suas emoções e pensamentos à medida que surgem, sem julgá-los ou se apegar a eles. O grande segredo da meditação é exatamente você permitir que os pensamentos fluam e você não os julgue, tá? Não os julgue, apenas quando sentir emoção acerca desses pensamentos, foque na respiração, comece a contar a sua respiração. E a respiração, ela faz a ancoragem. E cada vez mais você se torna mais resiliente em relação aos seus pensamentos, tá? E sentimentos. Visualização positiva é uma técnica poderosa para reorientar as emoções de forma construtiva. Antes de iniciar no trading, reserve um tempo para visualizar executando negociações bem-sucedidas, mantendo a calma e tomando decisões racionais. Imagine-se enfrentando desafios com confiança e lidando com as emoções de forma equilibrada, tá? Estratégias de pausa. Se você estiver sentindo emoções negativas intensas, se afaste por alguns alguns minutos do mercado. Isso permite que você acalme suas emoções, recupere a clareza mental e tome decisões mais objetivas.
Sobre a visualização positiva, é muito interessante, porque o Ayrton Senna, grande, né, piloto de Fórmula 1, ele utilizava a visualização positiva antes dos grandes prêmios, tá? Imaginando ali a reação dele em cada curva, em cada momento ali, ou até mesmo em determinadas situações que poderiam fugir do controle, estabelecendo assim um padrão para uma reação mais fria e mais calculista, para que ele mantesse a performance. Então, o trading, de certa forma, ele é uma atividade de performance. Então, por isso, é necessário que a gente antes prepare a nossa mente e o nosso cérebro através da visualização positiva. Por isso que você tem que ter um plano de trading. Porque sem um plano de trading, como é que você vai visualizar a sua execução se você não sabe, não tem um processo, não tem um padrão de execução? Então, o que você tem que fazer é ter um plano de trading, uma gestão definida, ter simplesmente toda a parte estratégica e operacional bem detalhada para que você possa fazer sua meditação ali, depois ter visualizações positivas de determinadas situações de gatilho de operação, do manejo de operação, né? Para que você esteja preparado, né, mentalmente, que o seu cérebro estabeleça ali até as sinapses, né, fazendo com que a execução seja mais fria, mais tranquila e, lógico, fazendo com que você performe, né, que esse é o real objetivo. Estratégias para lidar com o medo. Identificação dos gatilhos do medo e como reconhecê-los. Observe os momentos em que você começa a sentir medo. Faça uma pausa e questione-se sobre suas emoções. Pergunte-se, por que eu estou sentindo isso? Você tem que racionalizar, tá? Racionalizar o problema e aí ele desaparece. Ou o que está me fazendo reagir dessa maneira? Faça perguntas a si mesmo como: o que aconteceu antes de eu sentir essa emoção intensa? Qual foi o gatilho, tá? Quanto mais você se esforçar para reconhecer os sinais, mais preparado estará para lidar de maneira saudável e tomar decisões mais racionais e objetivas. Plano de trading sólido e consistente. Defina os seus objetivos financeiros de curto e longo prazo. Defina critérios claros para identificar pontos de entrada e saída em seus trades. Considere o tamanho da posição em relação ao capital disponível e defina uma alocação de risco apropriada para cada operação. Escolha uma estratégia que se adapte ao seu estilo, conhecimento e tolerância ao risco. Determine o valor máximo que você está disposto a arriscar em cada operação e defina um stop loss, um take profit. Registre os detalhes de cada operação, incluindo o motivo da entrada, a estratégia utilizada, os resultados obtidos e as emoções vivenciadas. Tudo isso a gente coloca no nosso plano de trading, porque tanto a emoção ela vai influenciar a gestão, como a gestão financeira vai influenciar a emoção. Então, nós temos que ter o planejamento correto, né? Determinar a nossa tolerância de risco, porque quanto mais detalhado o seu plano de trading, mais seguro, mais confiante você vai estar. E quanto mais seguro e confiante você vai estar, melhor será a sua execução. Então, você tem que ter um planejamento operacional, estratégico e emocional, tá? É o plano de trading. E todos esses três pilares estão conectados e um vai influenciar o outro. Pratique a disciplina e consistência na execução do seu plano. Analise suas operações passadas. O diário de trading serve para isso, gente, tá? E faça ajustes em sua estratégia se necessário. Avalie seus resultados em termos de retorno financeiro, taxa de acerto, índice de risco-retorno. À medida que você executa
À medida que você executa suas operações, aprenda com cada experiência, seja ela bem-sucedida ou não. A gente aprende muito mais com as experiências mal-sucedidas, né, do que as bem-sucedidas, porque nos erros nós temos a oportunidade de nos tornarmos profissionais melhores, caso a gente esteja realmente comprometido em evoluir. Esteja aberto a aprender novas estratégias e técnicas que possam complementar ou aprimorar o seu plano de trading existente, né? E se adaptar também ao seu perfil. Não existe uma receita do bolo, né? Cada ser humano é diferente, né? Acompanhe notícias econômicas, desenvolvimentos políticos e eventos que possam impactar os mercados, que, como eu falo, quanto mais conectado você está com tudo que move o mercado, mais tranquilo, mais seguro, mais frio você estará na execução das operações. Importância da disciplina e autocontrole na superação do medo. Tá? Disciplina e autocontrole permitem que você avalie as informações, siga sua estratégia e tome decisões com base em análises fundamentadas, em vez de reagir impulsivamente ao medo. Permite que você mantenha um foco em sua estratégia de longo prazo, aumentando suas chances de alcançar resultados consistentes. Permitem que você reconheça e gerencie suas emoções de maneira eficaz, evitando reações impulsivas baseadas no medo. A importância da disciplina e autocontrole na superação do medo. Disciplina e autocontrole permite que você mantenha o controle sobre suas emoções e tome decisões fundamentadas com base na gestão de risco. Aquilo que eu falei, um influencia o outro, protegendo assim seu capital de possíveis perdas significativas. Ao manter a disciplina de superar o medo, você está aberto ao crescimento pessoal e profissional contínuo, adaptando-se e ajustando sua abordagem com base no aprendizado adquirido. Agora vamos falar sobre a influência da ganância no trading. Emoções associadas à ganância e ao desejo de lucro excessivo. Compreensão da ganância. Ganância é uma emoção natural e comum. Quando não é controlada, pode levar a comportamentos irracionais e à tomada de decisões imprudentes. Efeito negativo na tomada de decisões pode levar os traders a ignorar sinais de alerta, se afastar de suas estratégias bem definidas e buscar oportunidades de alto risco apenas por causa do potencial de lucros maiores. Essa busca desenfreada pelo lucro pode resultar em operações inadequadas e prejuízos significativos. Risco excessivo leva os traders a assumir riscos excessivos, ignorando os princípios básicos de gerenciamento de risco. É fundamental estabelecer limites de risco adequados e aderir a eles, independente da tentação de buscar ganhos excessivos. Ciclo de ganância e medo. À medida que os traders buscam lucros excessivos, a ganância pode se transformar em medo de perder o que já foi conquistado. Isso pode resultar em uma série de decisões emocionais, como fechar posições prematuramente por medo de perder os ganhos ou permanecer em uma posição perdedora, esperando que se recupere. Impacto na saúde emocional. Expectativas não atendidas ou perdas significativas geram estresse, ansiedade e frustração dos traders. Essas emoções podem influenciar negativamente a capacidade de tomar decisões racionais e podem levar a um ciclo de comportamentos destrutivos. É crucial desenvolver estratégias para lidar com a ganância e o desejo de lucro excessivo, lembrando que não é uma corrida de 100 metros, o trading é uma maratona. Overtrading pode levar os traders a realizar um número excessivo de operações buscando lucros rápidos. Podem se sentir pressionados a estar sempre no mercado, mesmo quando as condições não são favoráveis. Ignorar os sinais de alerta. Isso leva os traders a ignorar e a negar a realidade das perdas, né? A fugir, né? A negação. Essa falta de objetividade pode levar a prejuízos ainda maiores à medida que a posição se deteriora. Aumento do tamanho das posições pode levar os traders a aumentar o tamanho de suas posições para tentar maximizar os lucros. Podem se sentir tentados a arriscar uma parcela significativa do seu capital,
em uma única operação. Temos que evitar isso, ok? Lembrando, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. O trading é para todos, mas não é fácil. E é no longo prazo que você constrói o patrimônio, não do dia para a noite. Negligenciar a gestão de risco pode levar os traders a negligenciar princípios básicos de gerenciamento de risco, como definir stop loss adequados e limite de perdas. Essa falta de disciplina pode resultar em perdas maiores do que o planejado, caso o mercado se volte contra eles. Perspectiva de curto prazo, aquilo que eu falei, né? A corrida de 100 metros, principalmente os day traders, né? Eu sou day trader também, eu sei como é isso, mas a gente tem que perceber que ao longo do dia, da semana, do mês, do ano, que mesmo no day trading, você constrói o seu resultado financeiro, tá? Então, essa perspectiva de curto prazo, ela leva os traders a adotar uma mentalidade que busca lucros rápidos, imediatos, e é aí que vem as grandes perdas. Isso leva a operações baseadas em impulsos emocionais e em reações exageradas às flutuações normais do mercado. O mercado trabalha em ondas, é a eficiência de mercado. Então, muitas vezes, essa flutuação, né, ela, por conta da perspectiva, de uma perspectiva errônea, né, de uma perspectiva limitada dos traders, acabam gerando, muitas vezes, ansiedade ou a tomada de decisão precipitada, exatamente porque essa visão de curto prazo está dominando ali a execução através dos seus instintos, né, de ganho rápido e etc. Então, é fundamental reconhecer esses padrões comportamentais. Existe, o que eu percebo, muita negação acerca desses perfis mencionados aqui, que acomete a qualquer trader, inclusive, como falei, até os experientes. Então, é necessário reconhecer para trabalhar e resolver. Muitos trabalham apenas técnica, 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 e não conseguem ter bons resultados. Porque o problema, muitas vezes, não é a técnica, porque o trader já atingiu um nível de conhecimento excelente. Ele precisa agora saber como, na prática, vivenciar e executar esse conhecimento. Tem que reconhecer esses padrões comportamentais e trabalhar uma abordagem mais disciplinada, porque não importa o quanto você conheça de fundamento de mercado, se você não souber executar corretamente e ter uma gestão emocional efetiva, nada feito. Você já conhece o copy trading? Copie os traders mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Quer saber mais sobre o nosso copy trading? Entre em contato com os nossos executivos de conta, com o grande Eric Oliveira, que ele te ajudará, ok? Estratégias para lidar com a ganância. Definindo metas realistas alinhadas à estratégia de trading. Definir metas específicas, em vez de estabelecer metas genéricas, como, entre aspas, ganhar muito dinheiro, né? É importante definir metas específicas e mensuráveis. Qual é, né, o valor financeiro? Tá? Defina uma meta mensal e anual, sim, não apenas diária ou não apenas semanal, mas uma meta mensal e uma meta anual também, porque quanto mais longe você está enxergando, mais controlado e disciplinado você vai ser em cada execução, porque você tem um target, um objetivo lá na frente, e aí faz com que você enxergue o presente de uma maneira menos ansiosa e até mesmo controlando a ganância. Então, quando você coloca uma meta mensal dentro daquilo que você está fazendo de resultado, e você projeta aquilo ali e vê uma meta de fato racional, você vai ter muito mais complacência ali com os seus tropeços, né, no cotidiano, fazendo com que você mantenha calma, não entre no espiral negativo e não exploda sua conta, ok? Então, olhando lá para frente, você vai ver os erros como pequenas pedrinhas no seu caminho, porque você tem metas
e você projetou e você viu que são possíveis de serem realizadas, só é necessário a calma e a tranquilidade de fazer uma operação por vez, um dia por vez, uma semana por vez, e assim vai até você obter os seus resultados e construir o seu patrimônio. Contexto e a estratégia de trading. Considere os fatores como capital disponível, o tempo que você pode dedicar às operações, sua tolerância ao risco e o tipo de mercado em que você está operando, tá? Tudo isso tem que ser levado em conta. Metas realistas são aquelas que estão alinhadas com esses elementos e levam em conta suas circunstâncias individuais. Divida metas em objetivos menores e alcançáveis. Se você tem uma meta muito agressiva, você tem que dividir ela em várias partes, em objetivos menores, aquilo que falei, você tem uma grande meta anual, mas você tem uma meta pequena diária, uma meta semanal, uma meta mensal, é exatamente você dividir em várias etapas o seu objetivo. Então, muitas vezes a gente tem um objetivo grande que parece inalcançável. Se a gente fatiar em várias pequenas partes e trabalhar uma parte por vez, a gente vai ver que não é tão difícil assim. É só trabalhar com a calculadora de juros compostos e ver que a gente não precisa se esforçar muito para obter os resultados devidos no longo prazo, tá? Ao atingir esses objetivos menores, como eu falei, você ganha confiança e reforça a crença que suas metas maiores são alcançáveis, porque você projeta ali e vê, poxa, esse pouquinho aqui que eu estou fazendo vai me levar, através de juros compostos, a chegar na minha meta, por maior que ela seja, no longo prazo, ali no anual. Então, você vai ver que é possível, você vai se manter mais confiante e mais resiliente. Ser realista e flexível. É importante ser realista ao estabelecer as metas e levar em consideração que o trading envolve riscos e incerteza. Esse é um grande problema, porque muitas vezes os traders projetam metas absurdas em relação ao capital que tem, tá? E o risco se torna muito grande. Então, você tem que estabelecer metas e objetivos de acordo com o tamanho da sua conta. E seja preparado para ajustar suas metas e estratégias conforme necessário, com base na evolução do mercado e seu desempenho atual. Então, se você está vendo que uma meta, um objetivo seu está muito fora da realidade em relação ao tamanho da sua conta, e você não está lidando muito bem emocionalmente com isso, reduz, né? Reduz a sua exposição, né? Reduz os seus objetivos, seja menos, né, agressivo na sua busca, né, de resultados financeiros. Sempre avalie a sua performance e se adapte. Acompanhar e avaliar o seu progresso, né? Mantenha registros precisos de suas operações, não apenas o extrato da sua conta, mas tem um diário de trade, né? Com vários detalhes ali que você vai catalogar as suas experiências em cada operação, em cada dia, e assim analisar onde você está errando, onde você está acertando e pode te trazer ali um resultado melhor e etc. Isso permitirá que você identifique áreas de melhoria, ajuste de abordagem, aprenda com seus erros e mantenha um foco no longo prazo. Então, tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser acompanhado de perto, você tem que fazer uma auditoria constante da sua performance. Estabelecer metas realistas e alinhadas com a sua estratégia de trading proporciona direção, motivação e foco, e isso te ajudará a se manter disciplinado, lucrativo e consistente. Gestão de risco eficiente. Antes de entrar em uma operação, determine sua relação risco-retorno, estabeleça limites de perda. Ao atingir esse limite, pare de operar e reavalie sua estratégia. Monitore regularmente suas operações e avalie os resultados em relação ao risco assumido. Defina seu stop loss com base em análises técnicas fundamentalistas, considere padrões de preço, suporte e resistência, além da volatilidade de mercado. Determine o tamanho adequado das posições com base no tamanho da sua conta e no nível de risco que você está disposto a assumir. Aprendendo com experiências anteriores, você pode identificar padrões de comportamento e tomadas de decisão.
Ao conhecer suas capacidades e limitações, você ganha confiança em suas capacidades de tomar decisões embasadas e gerenciar suas emoções durante as operações. Você pode identificar padrões de mercado, tendências e condições específicas que afetaram suas operações. Permite que você analise as perdas e erros cometidos, identificando suas causas e aprendendo com eles. Você pode avaliar a eficácia da sua estratégia de trading. Então, é muito importante você catalogar o passado, os momentos bons e os momentos ruins e aprender com eles, avaliar e, assim, melhorar e modificar a sua execução no presente. Definir metas realistas, como falamos, ter metas claras e alcançáveis é muito importante, ajuda a manter o foco, evita que você se deixe levar pela ganância, né, de obter lucros excessivos no curto prazo. Lembre-se que o trading é uma jornada de longo prazo e construir resultados consistentes é mais importante do que buscar ganhos rápidos e arriscados. Siga um plano de trading, gente, aquilo que eu falei, o planejamento estratégico, operacional, né, a gestão emocional. Tudo isso está dentro do plano de trading. Você terá uma estrutura para orientar suas decisões e evitará ceder às emoções impulsivas. Mantenha-se disciplinado e siga rigorosamente o seu plano. Estabeleça limites de perda e lucro, né? Como falamos, isso ajuda a controlar a tentação de continuar operando em busca de lucros maiores ou recuperar perdas. Assim, você protege seu capital e garante que suas decisões sejam baseadas em lógica e estratégia. Pratique a autoconsciência emocional, aprenda a controlar suas emoções e tome pausas regulares para se acalmar e recuperar a clareza mental. A meditação, como falamos, é uma das técnicas mais eficientes, técnicas de respiração também podem ser úteis para trazer a sua mente de volta para o equilíbrio. Tenha em mente que a disciplina no trading requer prática e perseverança. Esteja preparado para enfrentar desafios emocionais ao longo do caminho. Esteja disposto a aprender com os seus erros. A disciplina não é um traço inato, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida com o tempo e a experiência. Então, vamos agora aprender a construir uma mentalidade resiliente, tá? Mentalidade resiliente e disciplinada no trading. Trabalhar a superação de obstáculos, como perdas financeiras ou sequência de operações mal-sucedidas, sem se deixar abater emocionalmente, lembrando sempre de fazer um planejamento antes e realista para que você possa seguir em frente sem preocupações, tá? Uma mentalidade resiliente e disciplinada no trading permitirá que você persista mesmo diante de resultados adversos. Conseguirá aderir a um plano de trading, seguir regras estabelecidas e manter-se fiel à sua estratégia, mesmo quando há tentações de desviar-se do caminho. Você se recupera rapidamente dos erros e segue em frente quando você trabalha uma mentalidade resiliente e disciplinada, tomando medidas corretivas para evitar repetições no futuro. É um processo contínuo, gente. Permite que você mantenha calma, tome decisões ponderadas e evite a tomar decisões impulsivas baseadas em emoções. Então, como desenvolver uma mentalidade resiliente? Conhecer, né, os seus pontos fortes e fracos como trader. Isso ajudará a reconhecer os desencadeadores emocionais e agir de forma consciente. E seja aberto a aprender e evoluir como trader. Quanto mais conhecimento e compreensão você tiver sobre os mercados, mais confiante e disciplinado se tornará suas decisões. Registre e analise, olha aí novamente a importância do diário de trading. Aprender com as suas experiências anteriores é essencial para desenvolver uma mentalidade disciplinada. Defina limites de perdas e ganhos para as operações, como falei. Tenha um plano de trading claro e definido. E faça a prática de técnicas de gestão emocional, como meditação, respiração, visualização e etc. E para você que ainda não opera com Admirals, a Admirals é uma corretora Forex e CFDs com mais de 8.000 instrumentos financeiros, presença global com suporte da Latam, licenciado por CISEC, FCA, EFSA,
JSC e a SIC, várias regulações internacionais, spreads competitivos a partir de 0,8 pips para o euro-dólar e 1 pip para o DAX 40. As plataformas de negociação mais populares do mundo, como a MT4 e MT5, disponíveis em seu telefone desktop e navegador. Gerenciando o estresse e evitando decisões impulsivas. Bem, como lidar com o estresse? Você tem que reconhecer os sinais de estresse em seu corpo, em sua mente, praticar técnicas, né, de relaxamento e fazer exercício físico regular. Estabelecer também uma rotina saudável. A rotina é muito importante para nós traders, porque nos ajuda a nos mantermos disciplinados, né? Gerencie bem o seu tempo, tá? E estabeleça limites, até onde você tem que saber quais são os seus limites, para que você não force o seu corpo e a sua mente, fazendo com que você entre numa espiral negativa e tenha problemas com isso, tá? Conversar com outros traders ajuda muito no estresse, né? Um aprendizado, uma busca pelo aprendizado contínuo, sempre querendo evoluir, traz essa animação necessária para a gente continuar mesmo em dias difíceis. Acompanhamento e análise de resultados diário de trading, né? Faz com que a gente observe ali os nossos erros, mas veja que estamos numa crescente fértil, né? Ter a importância de manter a calma durante os períodos de volatilidade do mercado. Gente, nós temos que, nos momentos de volatilidade, ter clareza de pensamento. Tá? Quando estamos calmos, nossa mente está mais clara e somos capazes de processar informações de forma mais eficiente. A gente tem que, principalmente quando estamos com uma forte volatilidade no mercado, nós temos que agir de forma mais clara e precisa possível. A gente tem que demorar até um pouco mais para tomar nossas decisões, para não ser levado pelo impulso do movimento do mercado, pela volatilidade. Tem que ser uma decisão racional e não uma decisão emocional, né? Então, nós temos também que evitar decisões precipitadas em momentos de volatilidade, né? Manter a calma nos permite avaliar situações com cuidado e tomar decisões fundamentadas, em vez de ceder à impulsividade da volatilidade. E o gerenciamento, né, de risco. Durante períodos de alta volatilidade, os riscos podem aumentar. Então, manter a calma nos ajuda a permanecer focados no gerenciamento adequado do risco, né? A gente também compreender que a volatilidade ela requer que tenhamos assim uma gestão de risco mais eficiente e mais de perto, né? Resiliência emocional. Emoções como medo e ansiedade podem ser intensificados durante períodos de turbulência, né? Como dados econômicos, um pronunciamento do Banco Central, etc. Mas ser capaz de controlar essas emoções permite manter o equilíbrio e evitar a tomada de decisões prejudiciais, né? Impossíveis. Oportunidades de negociação. Ativos podem se mover rapidamente em diferentes direções, criando oportunidades de lucro, mas ao manter a calma, podemos identificar essas oportunidades de forma clara e agir com disciplina e capitalizar sobre a volatilidade. Tudo é uma questão da nossa postura e planejamento e disciplina. Recapitulando, conheça a si mesmo, tá? Estabeleça regras claras e seja disciplinado, mantenha um diário de trading, siga a gestão de risco, utilize ordens de stop loss, pratique a paciência e perseverança, busque apoio e feedback e pratique técnicas de controle emocional. Resumindo, né, como falei, não só identificando o problema, mas também trazendo a solução, e esse é o resumo. Então, gostaria de agradecer a todos por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é bom falar sobre esse tema, é um tema que tem que ser trabalhado constantemente, porque, como falei, traders inexperientes ou traders que têm décadas de experiência vivem os mesmos dilemas, e isso é uma realidade que tem que ser falada e tem que ser vivenciada, que nós temos que nos manter constantemente em vigilância e todas essas dicas serem aplicadas
no dia a dia, no nosso cotidiano. Como eu falei, ter um planejamento, ter um diário de trading, ter limites, ter objetivos, né? Praticar meditação, praticar exercícios de respiração, visualizações, programar a mente e o cérebro para executar a sua profissão de maneira devida e assim você agir como profissional e transcender todos os obstáculos que todos os traders vivem, né? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e conto com a vossa presença na nossa próxima aula. Segunda-feira nós temos o trading da sessão asiática, né? E na quarta que vem temos mais um conteúdo educacional de qualidade para vocês. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Lembrando, vai lá no nosso YouTube, curte, né, nossas postagens, né, compartilha com os amigos e também ativa o sininho para todas as notificações que você vai estar reforçando esse trabalho e, lógico, nos motivando para trazer conteúdos cada vez mais completos e bem fundamentados para o seu desenvolvimento como trader. Tamo junto, um abraço e até mais.